Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Boa noite a todos e a todas. Eu não sou o Eurípides não, tá? O Eurípides vem daqui a pouquinho, né, Eurípides? Eu sou o Nelson Custódio, da Rádio Bandeirantes de Araçatuba, onde temos o programa Espírita. Vocês receberam o panfletinho, né? O programa A Voz do Espiritismo, e também o site avozdoespiritismo.com.br. Nem todos os panfletinhos têm o endereço do site, tá? Alguns têm o endereço do site, outros não, mas o site é www.avozdoespiritismo.com.br. Nós estaremos mostrando essa palestra tanto no rádio como no site daqui a alguns dias. O nosso amigo Eurípides Alencar Cesário, o professor Eurípides, ele é lá do Centro Espírita Benedita Fernandes, do qual nós todos fazemos parte também. Antônio Domingos de Camargo faz parte do nosso grupo mediúnico lá também e é o provedor do Hospital Psiquiátrico Espírita Benedita Fernandes de Araçatuba, nosso amigo Camargo. E também o nosso amigo João Júlio Saraiva, que está aqui hoje como cinegrafista, né, João? Nossos amigos aqui, nossos amigos lá de Araçatuba. Então, é só uma abertura para dizer a todos que nós estamos muito felizes, tá, de estarmos aqui em General Salgado, né, no Centro Espírita Allan Kardec. Muito obrigado, nosso irmão João Semensat, né? Um abraço, tá? Muito obrigado pela prece de abertura. Muito obrigado a todos os dirigentes, os frequentadores desta casa, pela acolhida, né, que nós, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba e também do Centro Espírita Benedita Fernandes de Araçatuba, estamos tendo aqui nesta casa. Nós ficamos muito felizes. Vamos então ouvir. Antes, esses papeizinhos que vocês receberam do nosso programa estão numerados, tá? No final nós iremos fazer o sorteio de 5 livros, que nós trouxemos 5 livros. No final faremos o sorteio para os presentes, tá? Vamos então ouvir o palestrante de hoje, nosso amigo Eurípides Alencar Cesário. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e certamente já está o simples fato de para cá terem se dirigido nesta casa que há tão pouco tempo a conheci, visto que, embora já conhecesse um pouco a cidade, mas não conhecia esta casa e ficamos fundamente impressionados com o rol de trabalhos desenvolvidos por essa instituição e também a própria estrutura física, realmente pelo tamanho da cidade, pela população, que é uma cidade pequena. Realmente a cidade e os membros desta casa estão de parabéns. Realmente, Sebesato e Laura e demais componentes, né, do grupo de trabalho, é impressionante, nós ficamos realmente encantados com tudo que vimos aqui. Parabéns. É com grande alegria, com grande prazer, que tomamos a liberdade de aproveitar o convite feito pelo amigo Camargo, né? Um salgadense de boa cepa, salgadense mesmo, né, Camargo? Salgadense de boa cepa, que através do amigo Natal, né, já confrades há bom tempo, né? E Semenzato, nos proporcionaram, então, esta oportunidade de aqui poder dialogar com esse povo que realmente, né, é encantador. Não só pela visão que tem, mas também pelo trabalho que já ficamos sabendo que aqui é realizado. Nesta noite, de forma bastante simples e sintética, vamos versar um pouquinho sobre a passagem de Jesus pelo planeta, tratando especificamente de uma parábola, a parábola das figueiras que secou. Ela consta do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11, versículos 12, 13 e 14, e versículos de 20 a 23. Nesta parábola,
vocês todos certamente conhecem, Jesus, saindo de Betânia, demandou a estrada. E em determinado ponto, sentiu fome. Sentindo fome, conclamou aos companheiros que queria comer. Claro, Jesus, apesar de tudo, foi, enquanto encarnado, um ser humano como outro qualquer, entre aspas. Sentia fome também, sede, dor, tristeza, alegria. Ora, Pedro, então, logo apontou uma figueira que despontava em determinado ponto da estrada. E ali, chegando àquela figueira frondosa, bonita, constatou-se que a mesma estava realmente, estava e era muito bela, mas por não ser tempo de frutificação, ela portava apenas a folhagem vultosa. Ora, Jesus então disse que ninguém mais coma de ti nenhum fruto. E prosseguiram viagem. No dia seguinte, por ali passando, Pedro notou que a figueira estava seca até a raiz. E disse a Jesus: Mestre, aquela figueira que amaldiçoaste secou. Jesus então disse: Tende fé em Deus, pois em verdade vos digo que se disseres a esta montanha, transporta-te daqui e atira-te ao mar, assim acontecerá, desde que não hesitares de coração e mantiveres firme o desejo e o pensamento de que tal se dê. E aquele que assim o disser, constatará que o fato se deu. Ora, assim sendo, ficou claro, né, que Jesus mostrou que a fé era o mais importante. Quanto à veracidade ou não desse fato, não nos compete discussão. O importante, o mais importante, aliás, é o fundo moral que essa parábola encerra. Estão ouvindo bem aí? O fundo? Ouvem bem? Não? Será que eu vou ter que gritar? Eu vou ter que gritar mais um pouco. Eu estou com a garganta, com a minha rinite atacada. Agora ouve. Melhorou? Melhorou, obrigado. Tá. Jesus quis dizer com isso, nessa parábola aparentemente pueril e incoerente. Por quê? Porque normalmente a ideia que temos de Jesus era daquela pureza e bondade inócua e sem ação, a não ser fazendo seus milagres. Ora, Jesus era um homem de ação, era um homem positivo, dinâmico e principalmente coerente. Aquilo que aparentemente fica ininteligível e leva os materialistas até a não aceitarem Jesus, é porque não abriram seus corações para compreenderem, para aceitarem as verdades insofismáveis que Jesus trouxe para a humanidade, para toda a posteridade. Tudo que Jesus trouxe não foi apenas para aquele povo e daquele momento. Foi trazido para a humanidade inteira e para todo o sempre, visto que Jesus, como governador espiritual da terra, vela por nós constantemente e, antes
que a vida humana se formasse no planeta, ele já dirigia tudo isso que depois veio a se formar. Consta que Jesus, apenas por 2 vezes em companhia do seu colégio de espíritos puros, circundou as cercanias da terra. A primeira vez, quando da desvinculação do aglomerado de matéria que deu origem à Terra, se separou do círculo solar, adentrando então esse espaço que hoje o planeta ocupa. Nessa época, Jesus direcionou a formação do planeta. Após isso, só esteve nas cercanias da Terra, próximo do seu decesso, enquanto espírito reencarnado como o Cristo Jesus, o Cristo de Deus. Ora, assim sendo, vamos à parábola, bastante questionável quando não abrimos o nosso coração e quando não alertamos a nossa mente. Porque Jesus, às vezes, ou muitas vezes, precisou usar de alegorias também para dar as suas lições, para transmiti-las e principalmente para que elas ecoassem pelos séculos e pelos milênios. Mesmo porque as pessoas daquela época eram extremamente simples, a grande maioria iletradas, tanto que ninguém conhece nenhum escrito de Jesus. Os evangelhos conhecidos, todos, foram escritos pelos seguidores. Nenhum escrito Jesus deixou. Ele deixou exemplos, ele deixou lições, ele deixou vivência. Esse é o maior legado que Jesus nos deixou. O exemplo de sacrifício, de grandeza, de nobreza de espírito, aceitando ser martirizado e, por fim, morto por aqueles que eram seus irmãos em raça. Eram todos do segmento hebreu. E nesta parábola da figueira seca, sempre nos vem a pergunta: mas Jesus, nesse episódio, foi cruel? Porque pobre figueira não fez nenhum mal para ele. Por que ele amaldiçoaria a mesma, condenando-a a que morresse e no dia seguinte já estivesse seca? Ora, acima de tudo, o exemplo, a lição moral, mas não duvidemos também que ele tivesse potencial energético, mediúnico para tal. Ele tinha sim e tem, se fosse necessário. Não entramos aqui em questionamentos. Aproveitemos a lição. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando procurarmos lá sobre a parábola da figueira que secou, nas instruções dos Espíritos, porque veja que Jesus nos prometeu há 2000 anos que não nos deixaria órfãos, que no tempo certo o Pai nos enviaria o Consolador prometido. E assim foi. O Espiritismo, no dia 18 de abril de 1857, veio ao mundo, reacendendo o farol que emana luz e emanará pela eternidade. Essa doutrina bendita que representa a revivescência
do cristianismo puro. Ora, assim, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer dubiedade que porventura nos venha, por não compreendermos as lições, as parábolas que ali estão, basta buscarmos as instruções dos Espíritos. Ali está como que a interpretação literal do que Jesus quis dizer. E na parábola da figueira que secou, é bem claro ali, os espíritos convocados por Kardec nos elucidam quanto àquelas parábolas, e em específico a parábola da figueira que secou. Ali então é levantado pelos espíritos o significado da figueira que não dá frutos, comparando com nós, criaturas humanas, a figueira. Nós representamos a figueira e temos a obrigação de darmos frutos. Se ficarmos na inércia, na ostentação, na ilusão que a vida passageira nos confere, seremos apenas a figueira que, enfolhada, portentosa, não produz frutos. Ou seja, todo aquele, notadamente o que conhece a doutrina espírita, eu disse, conhece. É importante o conhecimento da doutrina, não só através da leitura do Pentateuco kardeciano, ou seja, as obras básicas. Não, só ler não significa muito. É necessário que estudemos. E é diferente leitura simples e pura e estudo. E o estudo é necessário para a compreensão e, consequentemente, a aplicação dos postulados ali assentados. Na parábola da figueira que secou, ela secou por não produzir. Só tinha folhas bonitas, mas não produzia. Ora, nós também, muitas vezes, somos como a figueira que não produz. Não basta. Isso serve para todos, não só para nós espíritas, para todo aquele que se diga cristão. Mas ao espírita em especial, porque tenho certeza que a grande parte do público aqui presente, se não é exclusivamente espírita, já está bem próximo. No mínimo simpatizantes. Então é importante que compreendamos que temos que fazer bom uso daquilo que recebemos do Pai. Ou seja, vamos nos reportar especificamente aos médiuns, em especial aqueles que têm consciência, têm conhecimento de que têm algum potencial. Não precisa ser exclusivamente ostensivo, mesmo porque existem vários tipos de mediunidades e, pelo que sabemos, a casa aqui também, entre as suas várias atividades, estuda e coloca em prática a mediunidade. É isso, Sebesato? Perfeito, né? Então, também ficamos felizes por termos notícia disso, porque somos sabedores de uma certa, não vou dizer repulsa, mas assim, uma certa dificuldade que muitos médiuns e até casas opõem ao trabalho mediúnico, em especial ao trabalho de desobsessão. O médium que não coloca em prática essa bênção concedida pelo Pai é como a figueira enfolhada que não dá frutos. E não basta se iludir, não basta
nos iludirmos que estaremos fazendo a caridade apenas quando nos aplicamos ao assistencialismo tão necessário e por muitos séculos ainda necessário. Mas não nos esqueçamos, para o assistencialismo nos basta a boa saúde, pernas e braços. Não é verdade? Agora, para a assistência espiritual, principalmente aos espíritos desencarnados, mas também a tantos encarnados que sofrem o assédio dos desencarnados. Para isso, é necessário a aplicação da caridade, fazendo-se uso da mediunidade. E de nada adianta a pessoa ser portadora de mediunidade e não aplicá-la, se iludindo que, trabalhando assistencialmente, ela vai estar sendo agradável a Deus. Ela vai estar sendo agradável a Deus parcialmente. Porque Deus não nos dá a mediunidade por acaso. Deus é perfeito. Se Ele nos dá esse atributo, é para fazermos bom uso dele. Assim como deu vigor à figueira para que ela frutificasse. E nós somos as figueiras e temos a obrigação de frutificarmos, porque recebemos o adubo adequado para a frutificação, o adubo rico em potássio, com todos os outros componentes, o nitrogênio, o fósforo e os micronutrientes. Mas é o adubo. Que adubo é esse? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, não é? São os livros do Pentateuco kardeciano. O Céu e o Inferno e todas as demais obras que posteriormente vieram a lume para nos dar luzes, para nos abrir o caminho. Em especial, as obras daquele senhor que ali está, Francisco Cândido Xavier, o médium mais completo que passou pela Terra depois de Jesus. Eu acho que, se alguém conhecer algum, por favor, depois me corrija. Mas eu acho que foi o mais completo. Francisco Cândido Xavier, que nos colocou à disposição, inclusive para aqueles que querem exercer a mediunidade com autoridade e com segurança, as obras ditadas pelo Espírito André Luiz. São 16 obras que começam com o nosso lar. E aí vem Libertação, Obreiros da Vida Eterna e por aí afora. Obras fantásticas que nos elucidam, mas que também nos estimulam, porque emocionam. Emocionam. Leiam Libertação. É emoção pura. Ali se vendo o sacrifício de uma mãe, um espírito luminar como Matilde, abaixando o seu padrão vibratório para resgatar o filho rebelde das trevas, Gregório. É realmente emocionante as obras que vieram à luz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E essas obras representam verdadeiramente um ancoradouro seguro para todo aquele que deseje colocar em prática a sua mediunidade. E por que batemos aqui na questão da mediunidade? Sabemos que normalmente as pessoas vêm à casa espírita buscando conforto. E esse negócio de ficar cutucando em mediunidade, isso enche, né? É melhor ouvir palavras doces, para depois a gente acabar de assistir a novela, né? Às 10 horas tem o... Quem que é o São Paulo que joga hoje, Camargo? Tem a seleção, né? Então, tudo light, vamos dormir tranquilos depois. Não. Jesus mesmo disse
Não cuideis que vim trazer a paz, pois vim trazer a espada. O que é isso? É o despertar. É o choque do despertar. E o choque do despertar, ele mexe e muitas vezes incomoda. Porque nós gostamos de nos colocarmos na zona de conforto, onde simples exercícios que nós achamos representar atos agradáveis a Deus são apenas atos de conveniência, da nossa conveniência. E espíritas, se recebemos o dom da mediunidade, não desperdicemos. Para que não ocorra o que ocorreu com a figueira. Jesus a condenou à secura. Assim é com o médium que não trabalha, que não serve na seara bendita do Senhor. Ninguém recebe mediunidade por acaso, porque Deus não é um brincalhão. Isso nas palavras de Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade. Ele que dizia um ser ateu dizia isso. Meu Deus não joga dados. Ele não é um brincalhão. E realmente, tudo que Deus colocou na face da terra tem uma finalidade. Se alguém nasce médium, há um propósito nisso. E ao espírita cabe a compreensão melhor de quanto a isso. Por quê? Porque nós sabemos que já vivemos no passado. Nós sabemos que desencarnaremos e que voltaremos. Mas urge pensar que talvez já não voltemos mais. Segundo consta, e estudem, vocês vão ver que talvez muitos de nós já não retornaremos mais ao orbe terrestre, porque o processo de mudança em que o planeta realmente vai se transformar, ele vai sair dessa condição de planeta de expiação e de provas para se transformar num mundo em regeneração, onde haverá a preponderância do bem sobre o mal, em contrapartida ao que ocorre hoje. Nós ainda hoje vemos o mal preponderar sobre o bem. E Kardec, quando pergunta aos espíritos por quê, eles respondem: porque os maus são ousados, atrevidos e insidiosos, e os bons são tímidos. As pessoas parecem ter vergonha de fazerem o bem, mas aquele bem que exija sacrifício, esse bem fácil que coletivamente nós conseguimos fazer, esse aí o nome já diz, é fácil. E também, quase sempre, quando praticamos o bem fácil, buscamos reconhecimento. Agora, quando buscamos o bem a quatro paredes, aquele bem que só mesmo quem está presente é que vê. Tá certo que a melhor propaganda é boca a boca, né? Espalha. Mas é um bem mais dificultoso. Estou falando dos trabalhos mediúnicos e, se possível, de desobsessão. Por quê? De novo, insistir nisso. Porque Jesus preconizou que o amor a Deus sobre todas as coisas era, sim, necessário. Mas tão necessário quanto isto era amar ao próximo como a nós mesmos. E ele, com isso, nos mostrou que devemos ter amor próprio, porque amar ao próximo como a si mesmo. Porque tem gente que ainda não se ama, não tem amor próprio. A pessoa mais importante do mundo é você, é você, é você. É a mais importante para Deus.
É a mais importante. Então, vamos nos fazer merecedores dessa importância, amando o nosso próximo também, porque ele é merecedor, porque ele é um filho de Deus. Quem é o nosso próximo? É fácil, né? Ah, meu próximo é as mulheres, é meu marido, os homens, a minha esposa, os filhos, os parentes, os vizinhos, não é? Os colegas do centro, né? Os amigos, os irmãos. Esse é o nosso próximo. Mas só isso? Não. Jesus trouxe uma mensagem universal. Quando ele falava do próximo, era de todos os que habitam o planeta. E não nos espantemos do universo inteiro. Porque o Criador de tudo é um só. O Pai é um só. Então todos são filhos. Se todos são filhos, todos são irmãos. Óbvio. Daí a necessidade da compreensão abrangente, mais generalizada, de que o nosso próximo, além de estar aqui em General Salgado, estar lá em Belém do Pará, estar lá em Paris, estar lá na Sibéria ou no Alasca, eles estão também nas diversas dimensões espirituais que permeiam, que estão aí à volta do planeta, e as pessoas, muitos ainda, não conseguiram ter a compreensão disso. As dimensões são espaços diferentes de serem ainda como os nossos, porque, pelo seu padrão vibratório, não são perceptíveis tão facilmente. Mas elas existem. Elas existem, as dimensões. Dimensões da matéria. Por que dimensões da matéria? Porque, na verdade, tudo é matéria. Densa ou sutil. A diferença é essa. Ora, nós pertencemos à dimensão da matéria densa. Mas existem espíritos que vivem nas várias camadas extradimensionais do planeta. E são nossos irmãos também. Vocês devem estudar, eu tenho a certeza, devem não, estudam, que nós sabemos, já devem ter lido que nós encarnados, quase 7 bilhões de pessoas, representamos apenas uma parte da população do planeta. Segundo os espíritos, no plano espiritual, em suas diversas dimensões, existem mais de 20 bilhões de criaturas. Nós somos uma pequena parte, 20%, sei lá, 30%, sei lá, 25%. O fato é um só. Esses habitantes extradimensionais, que são os nossos irmãos espíritos, dotados das mais variadas formas, muitos há milhares e milhares de anos, caminham, rastejam pelo orbe e não conseguem sair do lugar comum, a prática contumaz da maldade. Mas o planeta precisa se reformar. E não somos nós que determinamos as reformas. Está tudo planejado pelo governador espiritual do planeta, Jesus. Então, percebam que de tempos para cá ocorre uma aceleração constante no progresso
científico, intelectual. Percebam, de 200 anos para cá, e vem se afunilando descobertas constantes de coisas úteis, necessárias, fundamentais para o progresso intelectual das criaturas. Mas o homem ainda não conseguiu perceber que o progresso científico, o progresso intelectual, tem que vir apadrinhado com o progresso moral. Por quê? Porque sem o progresso moral não haverá esse salto quantitativo de sairmos da condição de planeta de expiações e de provas para passarmos à condição de planeta de regeneração. De nada adianta só o progresso tecnológico. Ele é fundamental, é importante, necessário, claro, como ajuda. Como ajuda? Vejamos aqui, todos, famílias, muitas mulheres. Por quê? Hoje existe fogão a gás, ferro de passar elétrico, máquina de lavar. O fogão, né? O fogão, a lenha acabou, não existe mais. Isso acho que nem existe mais, né? Acho que só como decoração, né? Enfim, celular, né? Telefone fixo, chuveiro elétrico, enfim, coisas que contribuem não só para a nossa acomodação, né? Para o nosso bem-estar, mas também para facilitar os nossos demais compromissos. Micro-ondas. Já pensou? Muitas de vocês, mulheres aqui, se fossem antigamente, né? No tempo do Nelson, eu sou mais jovem, eu não peguei isso aí, viu, Nelson? Né? Que precisava chegar em casa e acender o fogo, pôr lenha. Você alcançou isso, Camargo? Eu sei que você é jovem, mas você alcançou isso, né? Muitos aqui, né? Pôr a lenha no fogão, acender, né? Ficar lá abanando, né? Precisava passar uma roupa, e naquele tempo tinha umas roupas invocadas, né? As mais bonitas eram linho, e precisava passar com ferro bem quente. Com ferro bem quente. Ferro de brasa. Puxa, hoje que maravilha, né? Que maravilha, não é? Vocês, mulheres, para as quais sobra mais, né? Sempre. Mesmo as que trabalham fora, têm a preocupação da casa. Mesmo que tenham uma secretária a fazer o serviço. Na verdade, ela é que comanda tudo. E sempre tem alguma coisa para fazer. Nunca acaba, né? O trabalho de mulher nunca acaba. Sempre, tem sempre mais e mais e mais e mais. Né? Só o fato de ter que inculcar, né? O que eu vou fazer hoje no almoço? E para janta? Acabou de fazer o almoço, o que eu vou preparar de mistura para janta? Porque se repete a mistura, o pessoal reclama, né? O pessoal reclama, Mas voltemos então, essa linha de raciocínio da figueira seca, do planeta em transformação, dos bilhões de criaturas no plano astral e do exercício de amor ao próximo. É necessário, urgente, que os trabalhos mediúnicos, em especial os de desobsessão, se intensifiquem, porque esses bilhões que estão na erraticidade, a esses estão sendo dadas as últimas oportunidades de reencarnação para se redimirem dos seus erros milenares. Isso por obra do Criador, sob a batuta do Filho amado e governador espiritual da Terra, Jesus, que tem sua mãe amada, Maria de Nazaré, a comandante das hostes que fazem o trabalho de rescaldo, trazendo esses espíritos das furnas profundas, das reentrâncias da própria terra, abaixo até do fundo do mar. São outras dimensões para serem socorridos nos trabalhos
espíritas de desobsessão para receberem o choque anímico que lhes facultará condições de compreenderem que a coisa vai mudar, que eles têm que mudar, porque senão o sofrimento continuará. Um dos comandantes dessas hostes, a trazerem esses espíritos para serem socorridos através do amor daqueles que emprestam seus vasos físicos para serem usados pela mediunidade. Quem comanda as hostes de rescaldo, de busca, de tratamento, Dr. Bezerra de Menezes, o chamado médico dos pobres. Ele que um dia recebeu o convite para se deslocar a outros orbes e ali ou renascer ou passar a viver em forma mais sutil. E segundo consta, os espíritos trazem a informação, ele preferiu continuar na Terra, porque, segundo ele, enquanto houver uma só gota de lágrima vertida por um de seus irmãos em Jesus, ele aqui quer estar, ajudando a enxugar essas lágrimas. Por isso, se um Bezerra de Menezes tem essa preocupação, um espírito de tal envergadura, por que nós, réis mortais, mas abençoados por sermos portadores da mediunidade, por que não nós também não arregaçarmos as mangas e participarmos desta cruzada bendita encetada já há 2000 anos com o advento do cristianismo e que se acelera dia a dia, se afunilando, porque os tempos são chegados. As mudanças já estão aí ocorrendo. O noticiário nos traz, dia a dia, hora a hora, toda sorte de tragédia, de hecatombe, de peste, de miséria, de guerra. Por quê? Porque já está se processando o trabalho de limpeza no plano material denso, assim como a limpeza no plano extradimensional. Esses espíritos desencarnados, que se mostram empedernidos, renitentes no mal e avessos a qualquer mudança no temperamento hostil, já estão sendo colocados de quarentena, fora do orbe, esperando o momento que chegará, em que serão, infelizmente, mas não há outro jeito, degradados. O que é degradado? É aquele que é retirado do seu torrão natal, do seu local de habitação, do seu habitat, e transferido para outro habitat. E nesse caso específico, um habitat hostil, diferente daquele em que ele habitava. Aquele habitat em que ele viveu representa um ano seguinte ou anos seguintes de bancos escolares. Mas esse espírito não quis permanecer, não se mostrou à altura para permanecer naquela graduação escolar. E foi então mandado de volta, mandado de volta para um banco escolar menos evoluído, para que recomece o seu aprendizado, para que recomece a sua trajetória, porque Deus não pune, Deus não castiga, Deus educa. Deus educa.
E essa educação se processa através da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, onde tudo aquilo que fazemos redundará sempre de encontro a nós, tal qual o bumerangue, aquela arma brinquedo australiano. O famoso ditado: aqui se faz, aqui se paga, é verdadeiro. É verdadeiro. Portanto, apliquemo-nos com fervor, com ânimo, com entusiasmo, com sinceridade e com alegria no socorro aos nossos irmãos que sofrem do lado de lá. Os que sofrem do lado de cá já estão recebendo socorro, seja através das instituições públicas, seja através das casas abençoadas e sagradas como essa, eles já recebem. Agora restam os nossos irmãos do lado de lá. E eles precisam das nossas energias, eles precisam do nosso ectoplasma, do nosso fluido vital, para que possam, recebendo essas energias, melhor compreenderem o estado em que se encontram e melhor compreenderem que há esperança, que o mal praticado, por maior que seja, por mais tempo que tenha se prolongado, ele pode cessar e o seu praticante pode mudar o seu leque de operações, transformando-se num trabalhador do bem. Jesus, o rei, não só dos princípios morais, mas principalmente dos princípios éticos, na parábola da mulher adúltera, bem mostrou que não tem importância que pequemos, que erremos, desde que nos arrependamos e não cometamos mais delitos, ou, claro, que ainda vamos cometer, mas nos apliquemos para não cairmos em tentação de cometer mais erros. Porque Kardec, quando perguntou aos espíritos qual a característica do verdadeiro espírita, foi respondido a ele que o verdadeiro espírita era aquele que se esforçava, que se aplicava para vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Isso, indício claro de que ainda somos imperfeitos e permaneceremos imperfeitos ainda por um bom tempo. Agora, por quanto tempo? Compete a cada um de nós. Daí, então, o nosso propósito, a nossa pequena mensagem, o nosso pequeno lembrete de que os nossos irmãos, espíritos desencarnados, eu disse bem, irmãos, merecem o nosso amor. E só podemos socorrê-los entrando em contato com eles. Não tem outro jeito. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que tem frio, nós temos acesso, porque vivemos na matéria densa tal qual ele. Mas os nossos irmãos desencarnados, só através das sessões mediúnicas, só através da aplicação, do uso, da utilização desse instrumento abençoado chamado mediunidade. Assim sendo, para fecharmos a nossa breve alocução junto a essas pessoas encantadoras dessa cidade que tão bem nos acolheram, reforço o pedido, parabenizando antes já a casa, na figura da Laura e do João Semensato, pelo empenho que vocês têm aqui de praticarem essa dupla ação socorrista,
trabalham junto à matéria densa, matando a fome, diminuindo o frio, dando lazer, dando prática, mas também buscando socorrer aqueles que se encontram do lado de lá, que sofrem também. E por incrível que pareça, também têm sede e fome. Parabéns à casa pelo trabalho. Ficamos felizes de saber, porque a nossa casa tem a especificidade de trabalhar desobsessão. E ficamos felizes de ver que vocês aqui estão no mesmo número que nós de trabalhos da semana. Ficamos felizes, agradecidos pelo convite. Nos perdoe, nós poderíamos de repente fazer aquela palestra de palavras bonitas, nós sabemos também. Mas nós sabemos que isso não se aplica quando se deseja verdadeiramente fazer a caridade. Nós estamos aqui apenas para falarmos que as coisas boas vêm de Jesus. Nós também falamos que as coisas boas podem vir de nós. Basta querermos. Assim sendo, rogamos a Jesus que estenda sobre nós o seu manto sagrado, poderoso e abençoado. E que cada um, todos que estamos aqui, possamos voltar aos nossos lares, aliviados e esperançosos de melhores dias. Não só para nós, não só para o público atendido nos planos assistenciais, mas também os nossos irmãos do plano espiritual que lá sofrem. E tenho a certeza, muitos, mas muitos mesmo, esperam ser socorridos. Não viremos as costas, não nos omitamos e não procuremos desculpa de não trabalharmos com desobsessão, sob a alegação de não estarmos preparados ou que ninguém tem moral suficiente para fazer isso ou aquilo. Jesus não pediu que ninguém fosse perfeito no seu grupo de trabalhadores, os apóstolos. Tanto eram imperfeitos, teve quem traiu ele, teve quem negou, teve quem duvidou, teve quem não teve fé. Não teve? Teve. No entanto, Jesus confiou neles. E eles, com o tempo, confiaram em si e passaram a fazer aquilo que Jesus falou que eles poderiam fazer. Porque ele disse, Jesus disse, vós sois deuses. E disse que tudo aquilo que ele fazia, eles também poderiam. Nós também podemos. Basta querer. Que Jesus nos abençoe a todos. Forte.